Vocês sabiam que o primeiro livro da Agatha Christie foi rejeitado por várias editoras da sua época? Sim, O Misterioso Caso de Styles foi o primeiro romance publicado pela Agatha Christie. Ele foi lançado em 1920 e vai marcar também a estreia de um dos detetives mais famosos da literatura, o belga Hercule Poirot. O livro foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito que durou de 1914 a 1918 e foi um período de grande agitação e mudança na Europa. A Agatha Christie começou a escrever essa história em 1916, quando ela trabalhava em um hospital durante a guerra. Ela se ofereceu como enfermeira em Torquay, na Inglaterra, onde ela atendia soldados feridos. E aí foi nessa época que ela começou a escrever o romance policial, desafiada pela própria irmã a criar uma história que revelasse o culpado de um crime apenas no final do livro. A formação médica da Agatha, as experiências dela com pacientes, as conversas, as pessoas que ela encontrava durante o serviço de enfermagem, tudo isso influenciou a escrita e os personagens que ela criou, incluindo aí seu famoso detetive, o Hercule Poirot. Então, trabalhando como enfermeira, ela também aprendeu sobre venenos, que é um dos métodos mais usados nas suas histórias para cometer assassinatos. A familiaridade dela com a terminologia médica ali, os procedimentos, os efeitos de certas substâncias ajudaram a autora a criar retratos convincentes e precisos de casos de envenenamento nos livros. O cenário de O Misterioso Caso de Styles também vai refletir o impacto da Primeira Guerra Mundial na sociedade, com o retrato do campo inglês e as mudanças sociais trazidas pela guerra. A história vai se passar na mansão Styles, que é uma propriedade rural na Inglaterra, onde ocorre um misterioso assassinato. Suspeita-se que a vítima foi envenenada e quem vai investigar o culpado vai ser o detetive Poirot. E aí logo o leitor vai descobrir que o Poirot é um policial aposentado, refugiado da Bélgica. E isso vai acontecer porque com o início da Primeira Guerra, em 1914, a Bélgica vai se tornar um campo de batalha e vai forçar muitos belgas a fugirem da sua terra natal para buscar segurança, para buscar refúgio em outros países. O Poirot vai ser inspirado em um desses refugiados que chegam à cidade da Agatha Christie e logo chamam a atenção dela. O Misterioso Caso de Styles levou 4 anos para ser publicado, gente, depois de enfrentar inúmeras rejeições de vários editores. Dá para imaginar isso hoje em dia? A questão é que a Agatha ainda era uma autora desconhecida, ela não tinha um histórico no mundo literário, e editores geralmente consideravam publicações anteriores de um autor ao se decidir por publicar um livro. Havia claramente também a questão da guerra, o livro foi escrito e apresentado durante a Primeira Guerra Mundial, que foi esse conflito que impactou a sociedade em vários aspectos, incluindo a indústria editorial. Então os editores não contratavam novos autores com regularidade porque eles tinham medo de um mercado incerto. Quando finalmente ela conseguiu publicar Styles, a Agatha Christie se sentiu entusiasmada, ansiosa, tinha sido uma longa espera, sem nenhuma garantia de sucesso, mas eu acho que ela não poderia ter previsto o imenso impacto duradouro que o trabalho dela teria no gênero do mistério e na literatura como um todo. Na vida pessoal, a Agatha ainda era casada com o primeiro marido dela, o coronel Archibald Christie, quando o livro foi publicado. Eles se casaram em 1914, mas o casamento enfrentou dificuldades por causa de uma traição do coronel Christie, que ia pedir o divórcio em uma separação traumática para a autora. Do primeiro casamento da Agatha ia nascer a única filha dela, a Rosalind, em 1919. O Misterioso Caso de Styles é uma história cheia de reviravoltas, cheia de pistas falsas. A Agatha demonstrava já nesse primeiro livro uma grande habilidade em criar tramas complexas que tinham a capacidade de manter o leitor ansioso para descobrir a identidade do assassino. Esse livro traz todos os elementos que tornaram Agatha Christie a maior autora de mistério da literatura. A capacidade dela de desenvolver personagens carismáticos, a genialidade em criar mistérios intrigantes, tudo isso estabeleceu um padrão de excelência para o gênero. Além disso, O Misterioso Caso de Styles foi a base para a carreira do Hercule Poirot como detetive particular. Ele foi o protagonista de mais de 30 livros e muitos contos escritos por Agatha Christie e virou um dos detetives mais amados da literatura. Quando o livro foi lançado, ele recebeu muitas críticas positivas e o seu sucesso marcou o início da carreira literária da Agatha como escritora de ficção policial. Foi tão importante que ela deu o nome de Styles para sua casa da época, que foi comprada em Sunnydale, Berkshire, Inglaterra, em 1930. É sempre difícil acreditar que autores muito bem-sucedidos tiveram as suas obras rejeitadas no passado, mas isso acontece. Vários fatores podem explicar esse tipo de situação, como vimos no caso da Agatha Christie, Mas de uma maneira geral, os motivos vão desde o excesso de cautela para evitar riscos e perdas financeiras,
até a questão do próprio gosto pessoal do editor mesmo, que interfere na sua capacidade de reconhecer um sucesso em potencial. Verdade é que O Misterioso Caso de Styles é um excelente ponto de partida para quem quer conhecer o fascinante universo literário da Agatha Christie, né? Uma leitura essencial para os fãs de mistério, para os fãs de suspense, uma introdução encantadora aos casos investigados pelo brilhante Detetive Poirot. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar todos os vídeos do Literatura Policial. Vejo vocês no próximo livro. Tchau!